Bom, eu penso que já temos aqui um número simpático de assistência, portanto acho que vamos então dar início aqui à nossa sessão. Mais uma vez, para quem entrou agora, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Sónia Morgadinho, como já referi anteriormente, trabalho no Departamento de Comércio Internacional da Câmara e estarei a acompanhar-vos. Portanto, agradeço desde já também aos oradores a disponibilidade que demonstraram em estar connosco hoje, que certamente será de grande utilidade. Só dar como nota que esta iniciativa vai ser gravada, as câmaras e os micros vão estar desligados e esta sessão será partilhada convosco, o link será partilhado convosco e depois será divulgada também no nosso canal de YouTube. Qualquer questão que tenham, poderão colocar na rúbrica Q&A. E neste sentido, para nos ajudar agora a compreender melhor a importância dos acordos comerciais, vamos ter connosco neste painel, muito rapidamente, o Adelino Pereira, vice-presidente do Conselho Deontológico da Ordem dos Despachantes Oficiais, o Ricardo Silva, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Despachantes Oficiais, o Sérgio Pereira da Silva, presidente da direção da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Vietnã, e a Joana Almeida, business developer, também da Câmara de Comércio. Eu passava desde já a palavra ao Adelino Pereira, que nos vai falar um bocadinho sobre a finalidade dos acordos de política comercial entre os países. Adelino? Muito bem, boa tarde a todos, muito prazer, estimo que estejam todos bem de saúde e é com grande satisfação que estou presente neste webinar para tentar transmitir a minha opinião e alguma da minha temática à volta dos acordos de comércio e do interesse para as empresas, nomeadamente aquelas que estão no mundo do chamado mercado e que importam e exportam mercadorias. Portanto, o foco desta temática é eventualmente a circulação das mercadorias e o aproveitamento para todos aqueles que estão à volta desta grande cadeia de abastecimento universal. Estou a abordar um tema que efetivamente terá que começar pela raiz. Eu não vou andar muito para trás, mas terei que o fazer como introdução, ou como parte introdutória do tema, focar-me no princípio de um grande acontecimento que foi o Acordo do GATT. Como é sabido, o Acordo do GATT reuniu consensos entre a maior parte dos países que já estavam num plano de comércio exterior ou comércio externo e com interesses na circulação das mercadorias e na evolução dos seus negócios à volta de políticas e de consenso e de cooperação. Tal era a dinâmica já imposta pelo chamado conceito de integração económica. Há um discurso muito à volta daquela filosofia do Bela Balança, dos acordos, dos estádios de integração económica, que são resumidamente caminhos pelos quais os grupos de países ou os blocos regionais ou até determinados países em concreto têm que se posicionar, se preparar para atingir determinados objetivos. E o caminho mais fácil é haver aquela comunhão de interesses, aquela partilha de políticas. Estamos a falar de políticas externas, políticas de comércio, políticas de decisões que depois podem comandar a economia do mercado, do dito mercado, com maior ou menor dinâmica, maior ou menor monopolização, e o GATT foi precisamente o início. Eu diria que foi o despolutar de um período sério, porque eventualmente a questão associada às guerras e à defesa do mundo estavam em causa, foram colocadas em causa, mas o GATT aparece como uma ferramenta e uma arma económica e política que transformou completamente as nossas sociedades. Até hoje, por outras vias, já lá vou. Com o GATT, que no fundo é traduzido à letra, é um acordo de tarifas aduaneiras, puro e duro, não é? Esse mesmo GATT fez com que
se aumentasse a confiança naqueles Estados que ratificaram inicialmente o acordo, com a abrangência total e permanente abertura para mais e mais aderentes a esse mesmo acordo. Isso veio a acontecer e depois desse grande início, desse pontapé de saída, o mundo começou a mudar. Estamos a ouvir falar da palavra de comércio internacional, de relações internacionais, de políticas de abertura e de comércio livre, e fala-se muito do comércio livre pela situação de querermos cada vez mais desburocratização, simplificação de procedimentos e as coisas a chegarem aos operadores económicos mais rápidas e mais, de forma mais dinâmica e consistente. Ora, isso só se consegue sem os chamados entraves, sem as chamadas barreiras de proteccionismo, que ao longo do caminho que foi feito dessa altura para cá, têm vindo a esbater-se e graças a cada vez mais uma coordenação de interesses à volta de um sentido de integração económica, não diria universal, mas muito à volta dos interesses dos acordos de comércio. Evidentemente que há acordos de maior cooperação e há acordos de maior dificuldade nessa dita cooperação. A palavra cooperação é um bocadinho a palavra do namoro, do interesse, da reunião de situações que podem originar o chamado win-win. E quando as partes entram nestes acordos, seguramente que o objetivo é ganhar. Ganhar, exportar, internacionalizar, crescer e evoluir. Para além de que em causa está, evidentemente, a procura. A procura que somos nós, os consumidores, que a determinamos e a mola real dessa procura são sempre os consumidores. Ora, o GATT dá passos substanciais para um outro grande acordo, com base naqueles que eram os interesses económicos à volta dos commodities, o carvão e o aço, nomeadamente. Sai posteriormente a esta fase do GATT um acordo também muito importante e determinante, que é o chamado acordo multifibras, que deu uma transparência e uma abertura à chamada desburocratização das exportações das mercadorias, que eram quase todas elas pautadas e contingentadas e muito ainda limitadas a chamados bloqueios de proteccionismo. Ora, esse acordo foi-se valorizando e aprofundando até aos dias de hoje, que, como sabemos, já debaixo do patamar da OMC, a Organização Mundial de Comércio, que entra em 95 e dá a continuidade às políticas de raiz do GATT, portanto, o GATT como uma instituição de gerência um bocadinho ad hoc, e a OMC, a Organização Mundial de Comércio, num patamar já de uma estrutura de instituição credível, necessária e bastante importante para o chamado Polícia do Comércio Internacional. Esse desiderato da abertura do comércio livre, dessa frase quase obrigatória, começa a criar no mundo outro tipo também de acordos e negociações. E nós temos que nos reportar, enquanto país pequeno no sul da Europa e num processo de total integração, nós estamos muito abertos à totalidade das políticas de integração económica, nós enquadrados numa política externa da União Europeia, portanto nós fizemos o nosso caminho, a União Europeia entretanto começa a ser prevista como uma confederação de Estados da Europa, os americanos deram um grande impulso para que efetivamente se criasse o chamado Acordo SECA, portanto o acordo à volta do carvão e do aço, e nasce ou começa a aparecer já em 1957 aquilo que era o início ou o embrião da Comunidade Económica Europeia.
Portanto, não se chamou Confederação da Europa, mas ficou denominada Comunidade Económica Europeia. Hoje, a União Europeia, como nós bem sabemos. A Comunidade Económica Europeia nasce exatamente a aplicar ou a plasmar aquilo que já eram as receitas do Acordo do GATT. Acordos de tarifas pura e simplesmente acabaram, fundaram-se 6 países embriões à volta de um processo que hoje abarca 27 Estados-membros, como sabemos. Houveram fases sucessivas de alargamento, há imensos, alguns países candidatos históricos na tentativa de demonstrar mais ou menos vontade de integrar o chamado comboio da União Europeia. O exemplo de um deles, que toda a gente sabe e ouve falar nas universidades e nas academias e nos institutos, é a Turquia. A Turquia, que é realmente um país que está no melhor dos dois mundos em termos geográficos, é o país que desde sempre esteve na esfera do comércio à volta da Rota da Seda, não é? O continente asiático para um lado, o continente europeu para o outro, e é um parceiro, digamos, muito substancial nas relações do mecanismo deste mercado que a Europa tem hoje em mãos. Já vamos lá outra vez. Mas o conceito de Comunidade Económica Europeia apareceu efetivamente depois da Segunda Guerra Mundial, como é evidente, com aqueles países mais centrais da Europa, os chamados 6 países pioneiros, a rasgarem as suas pautas, porque isto, à volta dos mercados e das políticas de mercadorias de compra e venda, há sempre uma legislação, há sempre uma coordenação ou harmonização de procedimentos desejável, não é? E única, e a União Europeia a Comunidade Económica Europeia foi valendo um bocadinho desse princípio, e hoje é assim que funciona, para aproveitar essa excelente decisão que foi cada país, cada Estado-membro tinha a sua pauta aduaneira e ficou a ser uma única pauta. Fundiram os seus interesses, a tal integração já na altura de interesses comuns aos 6 Estados e criaram uma pauta aduaneira comum. Essa pauta aduaneira comum que é, quer queiramos, quer não, o pilar ou um dos pilares da estrutura da Comunidade Económica Europeia e hoje da União Aduaneira. A União Europeia, como sabem, está estabelecida numa União Aduaneira. Nós tivemos um momento de 93, da abertura e da construção do mercado interno. Portugal, como sabemos, em 86 fez o seu papel, mostrou-se interessado e tornou-se candidato à Comunidade Económica Europeia, fez os necessários ajustamentos e em 92 já estava em pleno direito a abarcar aquilo que é hoje o mercado interno, ou o mercado comum, que é, efetivamente, também um dos estádios apontados por Bela Balança nas suas teorias de integração económica. Portanto, acordos de comércio livre, eu diria que é a primeira situação a ocorrer naqueles estádios. Depois aumentamos a nossa cooperação para um chamado mercado comum, depois para uma união aduaneira, mais à frente, numa fase já de financeira e componente económica integrada, eventualmente uma união económica, e já estamos nós neste patamar neste momento, porque temos uma moeda, temos uma circulação de mercadorias com uma grande pujança no mercado interno, com valores consideráveis, mas ainda falta o último estádio, que há de ser a integração total. Para lá caminharemos, presumo, se as políticas à volta dos 27 Estados-membros e dos que eventualmente possam vir a acrescentar ao processo da União Europeia se confinem nessas ideias e nessas políticas, porque aí já estamos a falar não só dos chamados elementos fundamentais de integração, como a questão dos direitos humanos, a questão do ambiente, a questão das políticas de saúde, da socialização
dos cidadãos da União Europeia, que são à volta de 540 milhões ou 530 milhões. Portanto, temos um grande leque de consumidores, é verdade, mas todos eles pautados e diria já habituados a um status de vida que exige, e é bom que exijam, que a União Europeia não ceda nas suas negociações e nas suas políticas. Isto porque há bem pouco tempo éramos 28 Estados-membros e passamos a ser 27 Estados-membros com a saída do Reino Unido. Reino Unido que efetivamente foi um daqueles países ou Estados-membros que fez parte da primeira tranche de interesse e de, digamos, configuração do esquema, do puzzle. Eu costumo chamar a isto, ao projeto da União Europeia, um puzzle que não está completamente montado, não é? Faltam algumas arestas, diria algumas mais complicadas, faltam alguns ases de trunfo, não é? Para fecharmos aquilo que é o conceito de integração económica total na União Europeia. Por outro lado, importa também aqui dizer que a União Europeia, quando apareceu, criou regras, criou patamares, criou exigências das quais não abdica. E desde logo as questões ligadas à democracia, à forma de viver das pessoas, dos trabalhadores, dos seres humanos, como é evidente, respeitando as instituições internacionais, portanto não corta, nem nunca cortou relações com as outras instituições já existentes, os acordos mantiveram-se, não se rasgaram, como é evidente, e muito alinhada na OMC, a União Europeia está muito alinhada nas políticas da OMC, foi fazendo paulatinamente acordos bilaterais. Porque nós em Portugal não temos autonomia ou decisão para fazer um acordo nós próprios com outro país ou com outro bloco regional diretamente. Não temos. Podemos continuar nesta histórica capacidade de diálogo e de falarmos e comunicarmos com o mundo, e somos muito, muito bons, somos muito bem recebidos em qualquer lado, mas não temos uma decisão política para negociar, por exemplo, um acordo com o Brasil, um país com o qual dava muito jeito. Temos uma companhia de bandeira a voar, ou tínhamos, a voar frequentemente para aquele país, para aquele território, e efetivamente não o podemos fazer. Quem o pode fazer é a União Europeia. Portanto, a nossa política externa não está obsoleta, mas está a acompanhar e está num padrão estipulado, gerido e administrado pela União Europeia. E aqui surgem realmente algumas situações, desde logo pela questão da soberania. Portanto, a questão da soberania, que cada Estado-membro tem e vai continuar a querer manter, a questão do hino, da cultura, da língua, etc., a nível de política comercial ou política externa, teve que fazer disso completamente tábua rasa. Porque compete à Comissão Europeia e compete àquele organismo europeu, o Parlamento, o Conselho e a Comissão, organizar, decidir, legislar e aplicar o direito europeu. E o direito europeu, a partir de 93, é aquele que nós conhecemos. No lado dos aduaneiros, a questão ligada ao direito aduaneiro, todos nós conhecemos. Ligado às empresas, também um bocadinho de familiarização com esse direito aduaneiro, é importante. Estamos a falar de acordos de comércio, de liberalização de mercadorias, chegar aos mercados, conseguir exportar, mas também procura, e por que não, de matérias-primas, bens de equipamento para subsistir aquelas que são as dificuldades e as necessidades das empresas para crescer e para manter o rumo do crescimento económico neste tal chamado mercado livre. Importa aqui dizer que, efetivamente, os acordos da União Europeia têm sido em grande diversidade. A União Europeia tem feito acordos bastante, enfim, emblemáticos, desde aqueles que fez no Mediterrâneo, como os PALOPes, esses quase já umbilicais, não é? E necessários, dada a componente
de Estados-membros e o relacionamento histórico e político com ex-colónias, países com os quais a participação de Estados da Europa se fizeram notar, etc. Mas manter esses laços, foi realmente abrir caminho para se continuar a não deixar ninguém para trás. Porque o lema do Banco Mundial é ajudar a que ninguém morra à fome. O lema da OMC é o mercado, o comércio livre, e o da União Europeia é efetivamente o bom e o melhor para os cidadãos da União Europeia. E agora entrando um bocadinho nos acordos de comércio, que são bastantes, eu queria lembrar o seguinte: a União Europeia tem sido de uma audácia e de uma abertura muito notória. Porque, que eu me lembro, destes anos todos para cá, nunca excluiu nenhuma tentativa de acordo, manteve-se sempre disponível. Há bocadinho falei na Turquia e continua a ter um relacionamento preferencial com a Turquia, num respeito de ordenamento aduaneiro no âmbito do GATT, como nós sabemos também, e da OMC, mas os parceiros que a União Europeia tem convidado a negociar acordos de comércio têm sido realmente escolhidos com algum critério. Isto porque, normalmente, há sempre aquela famosa frase inglesa do level playing field, que é escolher, mas com o melhor das condições para todos. E este level playing field leva a que realmente a União Europeia não possa ceder em termos de estrutura, de histórico, porque já lá vão 70 anos de grande vivência com um acordo desta dimensão, um bloco regional desta natureza. E eu lembro que a União Europeia, tal como os Estados Unidos e a China, serão os 3 grandes blocos de economias que mais exportam no mundo, e não por esta ordem, não é? Umas vezes, há bem pouco tempo, a União Europeia tinha digamos, a medalha de ouro quanto a isso, era considerado o bloco regional do mundo que mais exportava, e eu penso que nestes últimos 5, 6 anos, eventualmente a China pode ter tido um crescimento mais desenvolvido e mais alargado que o próprio bloco da União Europeia, e está eventualmente já numa posição de liderança. No entanto, os Estados Unidos não deixam de ser um parceiro para o qual a União Europeia também já convidou para um acordo de comércio e já se sentou à mesa, e lembro perfeitamente que no mandato do Sr. Juncker, enquanto Presidente da Comissão Europeia, a grande menina da presidência dele, o grande objetivo, era o acordo TTIPS. E o acordo TTIPS era um acordo, não digo faraónico ou megalómano, mas era um acordo de uma dimensão até nunca, repito, negociado com outro país ou outro bloco de países, dada a dimensão do acordo. E aqui, eventualmente, abriu-se uma negociação que não foi de todo encerrada, até porque agora, nesta nova presidência do Joe Biden, eventualmente a Comissão Europeia não está a descartar o reatar dessa negociação e trazer outra vez os Estados Unidos com um acordo de comércio que, enfim, para nós portugueses, com a bacia atlântica virada para o lado de lá, seria, quem sabe, uma grande oportunidade em termos de economia. Economia, desenvolvimento, corredor das mercadorias para a Europa, enfim. Porque aqui os acordos são precisamente o espírito dos acordos comerciais tem esse fim. Abrir o comércio, tornar o comércio livre. Mas livre não é livre ou isento de imposições aduaneiras ou direitos aduaneiros, já o é, em certa fase. A pauta aduaneira tem sido uma das ferramentas exponencial a darmos essas características, mas as medidas de política comercial que a União Europeia impõe, e volto a falar nos 70 anos de governabilidade para 27 Estados-membros, no presente, são à volta de muito normativo, de muita harmonização, de muitas
enfim, necessidades de provar e justificar e ter presente aquilo que é o melhor e aquilo que interessa aos cidadãos. Porque os cidadãos são o objetivo principal da satisfação destes acordos. Portanto, trazer ou fazer acordos como, por exemplo, com a Coreia do Sul, o primeiro país da Ásia com o qual a União Europeia fez um grande acordo, fazer acordos com o Canadá, o chamado CETA, fazer acordos com o Vietnã, fazer acordos com o Japão, reformular acordos constantemente, como com a Suíça, com o México, com a África do Sul. Isto é realmente um trabalho bastante árduo, bastante bem estruturado e bem organizado, mas por uma competência que a União Europeia não deixa de ter, até porque há bem pouco tempo, somos testemunhas disso, tivemos uma situação interna de abandono deste projeto e, mais uma vez, foi necessário usar essa tipologia e essa, enfim, necessidade de não estragar ou não colocar em causa aquilo que estava feito a nível de política de comércio internacional e de política de abertura. Estou-me a referir nomeadamente à questão do Brexit, que, de certa forma, foi um bocadinho desconstruir aquilo que já existia. O Brexit tem aqui duas questões. Por um lado, andamos 4 ou 5, quase 5 anos a ouvir falar da questão do Brexit, de um referendo que foi efetuado por uma decisão política, respeitável, como é evidente. Mais uma vez a União Europeia não podia impor-se a essa decisão, porque respeitou aquilo que foi determinado pelo então primeiro-ministro britânico, mas fez questão de estar aberta a negociações caso o Brexit fosse para a frente. E o facto é que, no final do ano passado, tivemos duas situações que colocaram, se é que há provas para as políticas de comércio internacional, eu acho que existiram ali dois momentos de provas. A primeira foi a questão que nós estamos a viver, desta crise sanitária, que nos colocou todos, e quando digo todos, o universo em sentido, que despoletou uma certa angústia, a dada altura, por alguns players que começaram, e opinion makers, que começaram a falar já da desglobalização. Porquê? Porque a oferta e o mecanismo de chegar aos bens principais, aos EPIs, aos dispositivos médicos, coisas tão básicas como isso, só estavam na Ásia e nomeadamente na China, e esta dependência do Oriente e nomeadamente da China coloca em causa até a chamada desglobalização. Falou-se um bocadinho nisto. E isto também a juntar ao afastamento do Reino Unido. Portanto, são dois marcos ou duas coincidências que põem em causa quase o desmoronar destes 70 anos de construção europeia. Ora, a União Europeia não cedeu, a União Europeia aguentou o embate, já tinha um em mãos e interno muito mais importante que foi gerindo e está a gerir, que era a questão dos migrantes, esse sim um problema visível, social, mas que nunca foi tratado a nível de tratados. O Tratado de Lisboa não fala nada sobre isso, os que estavam para trás muito menos, portanto, e urge criar, se calhar, políticas de socialização para esses problemas. O problema sanitário é um problema mais grave, um problema mais rápido e para o qual foi necessário acudir a todos os meios para não deixar cair a cadeia de abastecimento. Reparem, o que é que não deixou nunca de funcionar? A cadeia de abastecimento, o mercado, os operadores logísticos, os transportadores, os representantes aduaneiros, despachantes oficiais, como é evidente, e as empresas que arranjaram forma de lutar e resiliência para persistir e que se agarraram efetivamente a soluções alternativas e graças a isto que nós temos, que é um mercado bem distribuído, um mercado bem montado. Paralelamente a essas dificuldades que são ainda hoje do nosso dia,
a questão do Brexit veio um bocadinho atrapalhar, porque os britânicos queriam, à viva força, recuperar a sua soberania, a palavra integração eles rasgaram-na, não queriam mais integração e queriam soberania, queriam passar com as suas mercadorias no panorama europeu, en passant, sem regras, sem harmonização, sem princípios e sem normalização. E a União Europeia, por sua vez, fez fincapé, estamos perante um acordo ainda não no seu pleno quanto à ratificação, portanto eu diria que é um acordo provisório, ok, mas não deixa de ser um acordo de cooperação, de entendimento, e o que é facto é que, agora volto àquilo que disse atrás, tivemos que fazer o contrário, ensinar ou preparar as empresas para aquilo que não estavam habituadas a fazer, que é como é que vamos descartar agora as mercadorias que chegam do Reino Unido ou que têm que ir para o Reino Unido e que têm processo declarativo, apesar de haver um acordo de comércio. Portanto, isto fez alguma confusão, fez e ainda faz alguma, algum constrangimento devido à questão dos ajustamentos, não é? Porque estamos a falar de um custo contextual de ajustamentos, mas o mercado está aí, o Reino Unido é um mercado interessantíssimo, quer para nós, a União Europeia, como parceiro, como vizinho de aproximação, como também as mercadorias que de lá chegam às nossas empresas, é bom que não deixem de chegar, porque há compromissos, há contratos e há uma abertura completamente de dinâmica para estas questões do comércio internacional. Eu falar de acordos de comércio, tenho visto algumas estatísticas, tenho aprofundado algumas investigações, mas diria que isto não para, a União Europeia não vai parar, tem este caudal de incremento para as suas políticas de comércio externo e os 27 Estados-membros que lá estão obedecem a esta cartilha, digamos assim, a esta política, a este entendimento e vão colher substancialmente riqueza pelas suas hipóteses de colocar no mercado, nessa dimensão enorme, as suas mercadorias, prestar serviços, receber eventualmente projetos e esta sim é a grande vantagem, e num ambiente de paz, como é visível neste momento, e nós estamos num processo, como digo, de puzzle ainda por complementar. Eu queria agora só, uma vez que havia aqui muito mais para dizer à volta das... Adelino, 2 minutos, está bem? Ok, então é mesmo isso. Eu vou só partilhar Obrigada. o PDF que, de um modo geral, abre, ou para aqueles que são como eu, aduaneiros, não é novidade nenhuma, mas para aqueles que estão no webinar e são empresas, possibilita-lhes olhar para aqueles que são os acordos de comércio neste momento em aberto. E essa escolha e essa partilha, quanto a mim, é fundamental para que se chegue ao mercado e se escolha bem os países onde vamos buscar as nossas mercadorias. Este é um slide que diz, ou que demonstra a fotografia dos acordos do comércio, daquilo que está já negociado e em negociação. E agora eu abro aqui, muito rapidamente, este PDF para dizer o seguinte. Nós temos, na União Europeia, temos um leque enorme de países com os quais podemos transitar ou transacionar os nossos bens de forma win-win, como eu dizia, sem pagar direitos à importação ou eventualmente com taxas reduzidas e sem ter grandes obstáculos quanto à entrada desses produtos nesses mercados. E vejam bem, desde os PALOPs até aos, enfim, restantes Estados da União Europeia, temos aqui o grupo de países que não são União Europeia, como a Suíça e a Noruega, por exemplo, mas que são parceiros. E muitos outros com os quais fomos fazendo acordos. Temos aqui a África do Sul, o Egito, os marroquinos aqui ao lado, os países do Magreb, que estão numa cadência também de aproximação e de ajuda, e, por último, este leque de países com os quais
onde já está o acordo do Reino Unido, onde nós estamos efetivamente num caminho, eu diria, de crescimento, de abertura. É bom que saibam que as mercadorias podem chegar lá, e só para terminar, eu diria que este acordo autónomo que existe há muitos anos, já vai na 4ª geração, que é o acordo do SPG, não está obsoleto nem foi revogado. Portanto, nós, Europa, as nossas políticas de comércio internacional são de uma abertura completamente sem parâmetros de qualquer comparação. Portanto, façam as vossas opções e procurem soluções com aquilo que está à disposição das políticas de comércio internacional e das políticas de comércio externo que a União Europeia tem feito a nível de negociações. E estou disponível na parte final, se eventualmente quiserem trocar alguma ideia ou alguma questão, estou às vossas ordens. Obrigada, Adelino, muito obrigada pela sua intervenção. Bom, eu passava desde já a palavra ao Ricardo Silva, que irá partilhar connosco os aspectos essenciais a assegurar na exportação. Ricardo, força. Muito bem, muito obrigado, muito boa tarde a todos, espero encontrá-los bem, com saúde. Dar um cumprimento a todos os presentes, já vi que tem muitos colegas, também muitos operadores económicos. Quando digo colegas, são despachantes, tal como o Adelino. Um abraço especial para ele e um cumprimento a todos os mais presentes e participantes do painel. Eu estou aqui na qualidade de vice-presidente da Ordem dos Despachantes Oficiais. A Ordem dos Despachantes Oficiais representa uma classe de representantes aduaneiros em Portugal e, portanto, foi nessa qualidade que me foi solicitado que falasse acerca de alguns pontos práticos na exportação, no domínio da exportação. Eu preparei um slide que estou a tentar perceber onde é que faço a partilha, uma coisa muito simples. Eu peço desculpa por este atraso. Não faz mal, basta clicar aqui no botão onde diz compartilhar a tela, em baixo. Sim, peço desculpa, eu não estou habituado ao Zoom, utilizo diariamente uma tecnologia diferente. Eu creio que neste momento já estão a ver um slide. Correto, está tudo ok. Certo, pronto. Muito bem, acordos comerciais e a sua importância na exportação. O Adelino já teve a amabilidade de nos falar em extensão e com muita propriedade da importância dos acordos comerciais, e ela vai se manifestar no dia-a-dia, nas opções que fazemos quanto às origens das nossas importações, mas também quanto aos destinos. Portanto, tem um impacto financeiro muito relevante, quer nas margens dos preços de compra, quer nos preços de venda. Muito simplesmente, e olhando aqui para o slide, na minha opinião, enquanto especialista de comércio internacional, e o conselho que dou a todos os nossos clientes, presentes, passados e futuros, é que temos sempre que planear. Tudo o que vamos fazer tem custos, diretos, indiretos e às vezes custos pesados, e portanto um bom planeamento significa precisamente pouparmos custos à frente, não é? Significa pouparmos problemas são custos, pouparmos tempo, e portanto planear, antecipar as situações vai valer dinheiro à frente, e portanto a consultoria de comércio internacional, nomeadamente junto de um despachante oficial, para começar a preparar um negócio, eu não digo imediatamente no início da conversação, mas quando chegam a uma fase já mais adiantada em que já estão a contemplar, neste caso, a exportar, portanto vender para um país terceiro, é de todo aconselhado que contactem um consultor de comércio internacional, um despachante oficial, que vos poderá dar, de certeza, informações que vão ser muito úteis nas escolhas que vão fazer em termos de cláusulas contratuais, os incotermos como aí está, os incotermos, creio que é um termo relativamente conhecido de todos os agentes operadores de comércio internacional, são aquelas cláusulas mais ou menos padronizadas, não é? Que definem as obrigações de entrega, as obrigações, o risco das mercadorias, até onde é que são responsáveis pelo risco das mercadorias, enfim, onde é que estão obrigados a entregar as mercadorias, quais são os procedimentos aduaneiros que estão obrigados a fazer, eventualmente,
poderão ter responsabilidades mínimas ou responsabilidades máximas. Não vale a pena estar a discorrer muito acerca desse assunto, que é, enfim, mais ou menos conhecido por todos. Portanto, na parte de planeamento, passamos à parte de preparação. A parte de preparação, quando eu digo aqui o EORI, quem faz comércio internacional já tem um EORI, é um número comunitário, um número de registro comunitário para quem faz operações aduaneiras. Portanto, na primeira operação aduaneira que fizerem, ficam logo automaticamente com um EORI. Fala aqui em REX, fala aqui em certificado de origem, podia falar aqui em Euro 1, Formiás. O que é isto? Estamos no domínio da origem, e como o Adelino falou, e muito bem, portanto, no domínio da origem temos acordos e temos inclusivamente origens, digamos, unilaterais concedidas, por exemplo, o SPG, em que a União Europeia concede unilateralmente a determinados países em ascensão, em desenvolvimento, determinadas benesses pautais. Portanto, é disso que estamos a falar. Quando falamos em REX, é um sistema que nasceu no âmbito do SPG, depois foi alargado ao acordo com o Canadá e hoje é também utilizado nas exportações para o Reino Unido, é utilizado para o Japão, e eu estou na dúvida, vou pedir a ajuda ao Adelino e demais colegas que estejam presentes relativamente ao Vietnã, que eu estou na dúvida, francamente, se utiliza o REX na exportação para o Vietnã. Parece que sim também, já me estão a dizer que sim. Sim, utiliza. Muito bem. Portanto, estamos a falar do REX. O REX é um registro de exportador, não confundir com o exportador autorizado, são coisas parecidas, quase iguais, difíceis de explicar ao leigo das matérias aduaneiras, mas são diferentes. Portanto, o exportador autorizado é um estatuto que é, por exemplo, utilizado no Acordo de Comércio Livre com a Coreia do Sul. Portanto, se quiserem exportar para a Coreia do Sul e quiserem demonstrar o caráter originário das mercadorias, originário da União Europeia, naturalmente, das mercadorias que estão a exportar, para que elas recebam um tratamento preferencial à importação na Coreia do Sul, terão que ter o estatuto de exportador autorizado. Já se estiverem a exportar para o Vietnã, têm que ter o estatuto o REX, o Registered Exporter. Portanto, são estatutos semelhantes, não são obtidos da mesma forma, mas enfim, dependendo da geografia, tal, olhando para aquele mapa que o Adelino há pouco partilhou, dependendo da geografia, terão que optar por provas de origens diferentes. Há de ser o REX, ou há de ser a declaração de origem emitida por exportador autorizado, ou pode ser inclusivamente um Euro 1. Enfim, há várias formas de provar a origem, e é isso que é preciso preparar com antecedência. Licenças e restrições próprias da mercadoria. Portanto, há mercadorias que são cargas perigosas, há mercadorias que exigem uma certificação feita na origem, por exemplo, em termos de fitossanidade, em termos de qualidade alimentar, enfim, dependendo do destino para onde estão a exportar, pode haver uma série de requisitos que são necessários cumprir ainda na origem e que são necessários cumprir com a mercadoria ainda, digamos assim, antes de estar preparada para a exportação, e outros mesmo que só podem ser cumpridos depois dela estar preparada para a exportação. Portanto, depende de caso a caso, cada caso será um caso e terá que ser bem preparado para evitar atrasos na saída das mercadorias, que, mais uma vez, atrasos são custos. Portanto, preparar bem a mercadoria que estão a exportar para verificarem se ela está sujeita a estas licenças ou restrições. Enfim, estas licenças ou restrições, já agora dizer que são mais fortes à entrada. Portanto, na verdade, vocês podem estar a preparar o trabalho do vosso cliente, que será o importador. Na maior parte dos casos, quando eu falo aqui de licenças ou restrições, não estão necessariamente ligadas à exportação, ao momento da exportação. Poderão estar, na grande parte, ligadas ao momento da importação no destino. Se bem que é certo que ainda no momento da exportação, imaginem que estamos a exportar vacinas, ainda há poucos dias saiu aí um ofício circulado a dizer que, atenção, que as exportações de vacinas para o Covid está fortemente licenciada, não é? E, portanto, temos que ter muito cuidado também nesse domínio, ver se o produto que estamos a exportar está sujeito a estas restrições à partida e ou à chegada no local de importação. Enfim, requisitos para embarque, isto já não é tanto a matéria digamos assim, de um consultor como eu, que trata eminentemente de matérias aduaneiras, mas os requisitos para embarque também serão
enfim, relacionado com as madeiras, matérias perigosas que se podem ou não ser embarcadas consoante o tipo de transporte, tudo isso é necessário verificar e se pudermos fazer com preparação, melhor ainda. Chegamos à fase da execução. Portanto, vão recorrer provavelmente a um representante aduaneiro, embora não sejam obrigados. Quem quiser fazer as suas declarações aduaneiras está perfeitamente legitimado a isso. Aliás, o Código Aduaneiro da União assim o permite, não exige que as pessoas estejam representadas perante a alfândega. Pela prática habitual, a maior parte, a grande generalidade dos operadores económicos está de facto representada. Portanto, podem recorrer a um despachante oficial para fazer a declaração aduaneira em vosso nome e por vossa conta, não é? E a declaração aduaneira, no fundo, vai ser uma manifestação, uma declaração em que vocês vão relatar às autoridades aduaneiras a tipologia de mercadoria que estão a exportar, o valor, o peso, enfim, todas as informações que possam ser importantes nos termos da legislação aduaneira, e essa declaração aduaneira vai ser feita para um regime. Não vou aqui entrar nos regimes, nem pensar, mas dizer que o normal será uma exportação definitiva, por exemplo, quando vocês pretendem mandar mercadoria para o Vietnã e que estão a vender, e vai ser o vosso cliente no Vietnã vai consumi-la, mas também podemos estar a falar de um aperfeiçoamento passivo, por exemplo, que é um regime especial que permite que um exportador da União envie mercadorias, por exemplo, para o Vietnã, para serem trabalhadas, para receberem operações de transformação, que se chamam de aperfeiçoamento, e para depois retornarem. Portanto, são uns regimes, este é um regime especial que tem aqui algumas facilidades. Melhor, facilidades não diria, mas algumas vantagens, poderá ter vantagens económicas. Fácil não é. Uma exportação temporária, imaginem que a CIP certamente que vai, ou a Câmara de Comércio sem dúvida vai provavelmente falar nisso, por exemplo, vão a uma exposição no Vietnã em trabalho, vão demonstrar o vosso produto, querem levar umas amostras, querem levar produto para demonstrar comercialmente, para fazer provas, mas esse produto pode-se destinar a regressar, então podem perfeitamente também usar um regime de exportação temporária ou um carne-ata, enfim, há várias formas de fazer. Terminar numa função fiscal tributária da declaração aduaneira. A declaração aduaneira é uma declaração que, quando nós submetemos, quando apresentamos, é no fundo um pedido de autorização de saída de mercadorias. Quando recebemos, no dia em que submetemos o despacho, tipicamente é no dia a seguir recebemos uma autorização de saída, mas essa autorização de saída é apenas um sinal que as autoridades aduaneiras nos estão a dar, a dizer, sim senhor, podes começar com o transporte, não é? Mas há um momento posterior que é fundamental em termos de IVA, e por isso é que eu coloco aqui a certificação de saída, e entre parênteses IVA. A certificação de saída vai ser um pequeno, mas grande acrescento à autorização de saída, a dizer que a mercadoria que vocês exportaram saiu efetivamente do território aduaneiro da União. Ora, e é esse momento que vai permitir depois, a posteriori, portanto, completar o vosso dossiê fiscal da exportação e demonstrar que aquela mercadoria efetivamente saiu, e nesse caso estão perfeitamente legitimados na questão do IVA, porque vocês ao exportarem faturam isentos de IVA para a exportação. Mas é esta certificação de saída que vai legitimar perante as autoridades fiscais tributárias que a exportação efetivamente ocorreu e, portanto, é fundamental, é um momento fundamental para completar a exportação. Relativamente a este slide, estou falado, queria-vos só apresentar rapidamente, muito rapidamente, o site da Ordem dos Despachantes Oficiais. O domínio é cdo.pt, porque a ordem, antes de ser ordem, foi Câmara de Despachantes Oficiais, e o domínio ainda está CDO, portanto Câmara de Despachantes Oficiais, onde vocês poderão consultar, caso necessitem encontrar um despachante, poderão procurar aqui pelas nossas listas de associados, por nome, por localidade ou por empresa, e poderão facilmente encontrar um despachante perto de vós. Dizer-vos também que, por exemplo, existe uma ferramenta muito interessante
que está no site da União Europeia, e há pouco estava a ver no bate-papo que apresentaram-se exportadores de vinho, salvo erro, e de azeite. Eu fiz uma rápida pesquisa para ver o que é que os clientes deles, os importadores, poderão estar a pagar em termos de taxas aduaneiras, e reparei que o vinho ainda está difícil exportar vinho para o Vietnã, mas vai melhorar, reparem. Neste momento nós estamos, se vocês conseguirem, se forem exportadores de vinho e estiverem a manifestar o caráter originário do vinho que estão a exportar, o vosso cliente no destino está a pagar 37,5% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Mas, com o tempo, esta taxa vai baixar, e vai baixar inclusivamente até chegar a zero. E no azeite, para os exportadores de azeite, o cenário está um bocadinho melhor. Os vossos clientes estão a pagar 2,5% sobre o azeite originário da União Europeia, e rapidamente, daqui a 2 anos, a taxa estará nos 0%. Portanto, têm aqui umas oportunidades de melhorarem as margens e eventualmente venderem mais volume. E pronto, da minha parte era isto, deixar também a oportunidade, se quiserem mais à frente, se tivermos um Q&A, estejam à vontade. E muito obrigado. Era isto. Obrigada, Ricardo. Eu passava então a palavra ao Sérgio Pereira da Silva e à Joana Almeida da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Vietnã, que nos vão abordar um bocadinho com melhor detalhe o acordo entre a União Europeia e o Vietnã. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Eu estou a falar diretamente do Vietnã, da cidade de Ho Chi Minh City. A nossa colega Joana está a falar de Portugal. Nós vamos fazer uma pequena apresentação. Apenas apresento-vos a Câmara, e depois a Joana irá fazer a apresentação de alguns casos de mercadorias que podem ser exportadas para o Vietnã, e qual é o benefício que elas têm sobre o acordo do IVFTA. A Câmara de Comércio Portugal-Vietnã existe desde 2017, na iminência também deste acordo que foi negociado durante os últimos 10 anos, no qual estes 3 últimos anos tivemos, juntamente com a Eurocham, uma presença muito grande. Estivemos em Bruxelas a tentar fazer algum lobby para que este acordo entrasse em vigor, uma vez que existia alguma relutância da Comunidade Europeia, devido a aos direitos humanos aqui no Vietnã, etc. Mas, felizmente, desde 1 de agosto, o IVFTA entrou em força. Desculpa, isto é uma expressão inglesa, entrou em vigor. Agora, a parte mais difícil do acordo, que é a sua implementação. Nós temos 63 províncias aqui no Vietnã, e essas províncias têm alguma autonomia, e então fazer com que essas agências provinciais tenham conhecimento das pautas aduaneiras e do acordo existente com a Comunidade Europeia é um grande desafio. Estamos neste momento a fazer também a monitorização. Queria também fazer um pequeno... Joana, vamos passar para o próximo slide, por favor. Somos uma equipa de 5 pessoas, 2 vietnamitas, 3 portugueses, dividimos entre a cidade de Ho Chi Minh, que é a antiga Saigão, e Lisboa. A Câmara pertence à rede de câmaras internacionais da CCIP, trabalhamos muito perto com a CCIP, em vários webinars, em missões empresariais, e também pertencemos à Eurocham Vietnã, da Umbrella, da Câmara de Comércio Europeia no Vietnã. O Vietnã, neste momento, é um país que tem 7 acordos de comércio, muito diferentes entre eles. O mais ambicioso é, de facto, o IVFTA, sendo este também o IVFTA um acordo de última geração, em que não é só negociado direitos aduaneiros, mas também a inclusão de práticas de sustentabilidade, de condições de trabalho, etc. Joana, podemos passar para mais 2 slides, por favor? Mais um. E mais um. Ok. Portanto, como estava a referir, existem 7 acordos
entre o Vietnã e diversas nações. O Vietnã, dentro desta região, é um país que mais acordos tem com outros países. Eu passava agora... Deixe-me só fazer aqui um reparo, são 14 acordos, porque podemos também contar aqueles em que o Vietnã está inserido na ASEAN. Exato. Se fizermos isso, são 13 acordos, peço desculpa. Razão pela qual a Joana está aqui comigo, porque é especialista dos acordos aqui da Câmara. Vamos passar para o próximo slide. Eu passava o palco à Joana para falar um pouco então dos benefícios e dos exemplos práticos que eu acho que é o mais importante da nossa apresentação sobre o EVFTA nas empresas portuguesas. Ok, obrigada, Sérgio, então. E vamos assim passar aos principais destaques do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e o Vietnã. O acordo tem então por objetivo eliminar virtualmente todas as tarifas à importação ao longo de 7 anos, no caso da importação ao Vietnã, e 10 anos no caso das exportações da União Europeia para o Vietnã. Peço desculpa. Portanto, a 1 de agosto de 2020, o EVFTA entrou em vigor e desde logo 48,5% das tarifas às importações vindas da União Europeia foram eliminadas no Vietnã, o que equivaleu a 64,5% do valor das exportações da Europa. Já do lado europeu, no primeiro momento foram liberalizados 71% do total do valor das importações vindas do Vietnã. De ambos os lados, isto traduz-se então num desmantelamento de mais de 99% do valor das exportações europeias e vietnamitas. Quanto ao cronograma do desmantelamento destas tarifas à importação dos bens europeus para o Vietnã, e aqui vamos nos focar nas nossas exportações, dado que temos constrangimentos de tempo, como é óbvio. Tentamos aqui agregar algumas categorias de produtos. No entanto, é obviamente necessária uma análise mais cuidada, consoante a classificação pautal em questão. E, portanto, começando pelos produtos que tenham visto as suas tarifas totalmente eliminadas desde o momento de entrada em vigor, destacamos aqui, por exemplo, alguns produtos alimentares, como o mel natural, o kiwi, cerca de 40% do marisco, os têxteis, 80% dos químicos, 61% das maquinarias e equipamentos. Eu creio que terão acesso a esta apresentação no final, portanto vou mencionar apenas muito rapidamente. Ao fim de 3 anos, e após decréscimos constantes da tarifa, porque esta é abatida em fases iguais, anuais iguais, será então a vez das carnes, exceto porco e coelho, por exemplo, o leite, algumas frutas, citrinos, o azeite, os restantes 60% relativos ao marisco e também o peixe, exceto preparações quer de marisco, quer de peixe. Não estou a conseguir passar o ecrã. Porquê? Ok. Após 5 anos, temos então outros laticínios, nomeadamente iogurtes, queijos, manteigas, produtos hortícolas e restantes frutas. Em 7 anos, a carne de porco congelada, as tais preparações e preservações de peixe e marisco, e o vinho e bebidas espirituosas. E por fim, ao fim de 9 e 10 anos, temos a carne de porco fresca e refrigerada, bem como presunto, bacon, salsichas e a cerveja. Além disso, e conforme já foi mencionado nas diversas apresentações, o Vietnã compromete-se ainda com benefícios adicionais, como, por exemplo, a melhoria substancial do acesso das empresas europeias, da União Europeia, aos setores dos serviços, tais como serviços de construção e engenharia, de turismo e de viagem, por exemplo, e de notar ainda que, em relação a isto, as nossas empresas passam a beneficiar de um nível de acesso ao mercado de serviços que mais nenhuma região tem. Peço desculpa, não me falta aqui.
Ok. O outro benefício de que o Sérgio já mencionou é a possibilidade de licitar contratos públicos com ministérios vietnamitas e empresas públicas. Então, além das reduções de tarifas e de abertura ao mercado, o acordo prevê ainda benefícios relativos à facilitação do comércio, como a simplificação e a modernização dos procedimentos aduaneiros, procedimentos estes em conformidade com os instrumentos e normas internacionais, que são transparentes e eficientes também, impedindo ainda a instituição de barreiras não tarifárias. E é assim reduzida toda a burocracia e evita-se encargos discriminatórios, a fraude, bem como se aumenta a previsibilidade para os operadores económicos. E passamos então à parte prática, que penso que é mais do interesse. Vejamos então na prática os benefícios e os procedimentos relativamente, principalmente a regras de origem que os exportadores, neste caso portugueses, deverão ter. Nós destacamos aqui o setor alimentar e bebidas, nomeadamente relativamente aos vinhos, que já foi um pouco abordado, e a cerveja de malte. Temos aqui uma breve overview de um dos setores mais dinâmicos do mercado vietnamita, que representa 15% do PIB. Tem aqui alguns números, eu penso que depois terão acesso à apresentação, portanto vou passar à frente. O Vietnã é certo, em termos líquidos, um exportador de alimentos e bebidas. No entanto, os números relativos à importação crescem a um ritmo mais acelerado. E aqui podem ver alguns números referentes às importações de produtos da União Europeia para o Vietnã. O acordo aqui prevê o desmantelamento das tarifas quase na sua totalidade num prazo de 7 anos, exceto cerveja e aves domésticas, e ainda passamos a beneficiar da proteção contra a imitação das nossas indicações geográficas. Por outro lado, as principais barreiras do setor e que se mantêm prendem-se com legislação de segurança alimentar bastante rígida e necessidade de diversas certificações. E, portanto, o procedimento de exportação para o Vietnã pode se tornar demorado, e isto é especialmente importante para frutas e vegetais. Eu mencionei então aqui as nossas indicações geográficas e, portanto, muito rapidamente, elas são a pera rocha do Oeste, o queijo de São Jorge, da ilha de São Jorge dos Açores, vinhos do Alentejo e Douro, bem como vinhos do Dão, vinhos da Madeira, o vinho verde e o vinho do Porto. Portanto, como eu tinha referido, focámos-nos agora nas cervejas e no vinho. Aqui à nossa esquerda, o gráfico que já nos foi apresentado. Peço desculpa, não, foi do vinho. Da cerveja ainda não, ainda é uma surpresa. Aqui à nossa esquerda podem confirmar o cronograma de desmantelamento da tarifa à importação das cervejas da União Europeia ou portuguesas. De momento, esta encontra-se nos 33%, previamente, antes do acordo, estava nos 35%, e, portanto, falta cerca de 8 anos e meio até termos acesso a uma tarifa de 0%. Relativamente ao volume de exportações de Portugal para o Vietnã, aqui à direita, podemos ver que é perfeitamente notável o desenvolvimento positivo, quer dos valores da exportação, quer dos volumes. Relativamente então ao vinho, agora sim, este gráfico já nos foi mostrado, os vinhos de mesa. A tarifa à importação neste momento encontra-se nos 37,5%, é certo, mas previamente ao acordo estava nos 50%, é um decréscimo bastante benéfico, e são cerca de 5 anos e meio para termos acesso ao tal desmantelamento total da tarifa. Relativamente aos valores de volume e valor em euros da exportação dos vinhos portugueses, é também notável este desenvolvimento positivo, e resta-me agora alertar aqui no canto inferior direito, quer para os vinhos, quer para a cerveja, que o Vietnã adiciona este imposto especial sobre o consumo apenas a bebidas alcoólicas.
e, portanto, aplicável a ambas as categorias de produto, consoante o volume alcoólico seja inferior ou superior a 20%, de 35% a 65%. No entanto, um outro aspecto muito importante mencionar, que também já foi abordado assim de uma forma mais geral, este tratamento especial na fronteira vietnamita, que para tal os bens devem satisfazer todas as diretrizes de regra de origem, apresentando ainda para isso um certificado de origem. Neste âmbito é feita uma distinção entre aqueles produtos que são totalmente obtidos numa das partes, neste caso na União Europeia, e aqueles que possam ser que foram alvo de trabalho ou processamento suficiente. Aqueles que não são totalmente obtidos na União Europeia e, portanto, produzidos com materiais de outros países ou apenas parcialmente transformados, para estes, o acordo fornece, no protocolo primeiro do texto do acordo, orientações bastante específicas sobre que operações de transformação são necessárias para que o produto possa ser considerado originário e assim ser elegível a tratamento preferencial. E entre elas temos aqui, continuamos com o exemplo das bebidas alcoólicas, que se aplica quer ao vinho, quer à cerveja, e podemos ver que, caso não seja totalmente originário, o que o acordo obriga é que todas as frutas utilizadas no processo produtivo, frutas e sumos de fruta, sejam totalmente obtidos na origem, neste caso na União Europeia. Além disso, ainda aqui uma cláusula relacionada com o peso do açúcar, que não deve exceder os 20% do peso do produto final. Em contraste, temos aqui para informação apenas aquilo que são exemplos do que é processamento insuficiente, ou seja, que por si só não irá satisfazer as regras de origem. E, portanto, para efeitos de reivindicação do tratamento pautal preferencial, devem ser apresentadas, como também já foi mencionado, provas de origem às autoridades aduaneiras. Os exportadores da União Europeia devem socorrer-se da autocertificação, aqui à esquerda. Pode ser feita por qualquer exportador para consignações até 6.000 euros, ou, por outro lado, para qualquer tipo de consignações sem limite, exportadores que estejam previamente registados no tal sistema REX. Já para os bens vietnamitas, esta prova de origem será feita pelo exportador local. Ok. Por fim, as nossas recomendações, passo a passo, relativamente a isto que são as regras de origem, são, primeiro, determinar o código pautal apropriado para as mercadorias em questão. Em segundo lugar, determinar, com base nesse código, que regras de origem devem ser satisfeitas, que estão inclusas no Decreto 111, relativo ao IVFTA. Analisar criticamente os custos, tal como é importante monitorizar regularmente as fontes e os custos para garantir que possam continuar a qualificar-se como originários, isto no caso em que tal se aplique, claro. Em quarto lugar, gerar a prova de origem no sistema REX, para consignações superiores a 6.000 ou para qualquer consignação. E, por fim, fazer a reivindicação desses direitos junto das autoridades alfandegárias. Afirmar ainda que cada produto, cada empresa é um caso e é possível que existam outros aspectos e diversas nuances que devem ser consideradas, claro, caso a caso, com cuidado. E assim termina a nossa apresentação e obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Sérgio, obrigada, Joana. Vamos então abrir aqui um espaço dedicado às perguntas. Já excedemos aqui um bocadinho o nosso tempo, mas já respondemos a algumas, mas vamos tentar aqui perceber se conseguimos ajudar aqui os nossos participantes. Portanto, tenho aqui uma pergunta do Danilo Passos, que questiona se, para a Joana, se eventualmente haverá mercado de consumo para o licor de jabuticaba, bebida consumida a partir da fruta jabuticaba. Sim, não vemos por que não, mas é algo que, como se faz em todos os mercados, temos que prospecionar esse interesse, mas não vemos entraves.
A bebida de eleição alcoólica é sem dúvida a cerveja, não tanto os vinhos nem os licores, mas eu também não sei se provavelmente será um produto gourmet, que tipo de posicionamento querem optar, mas está à vontade para contactar a nossa Câmara e para agendarmos uma reunião, sem dúvida. Muito bem, obrigada. Depois temos aqui outra, também para si, Joana, do Daniel Almeida, que refere que na última exportação para o Vietnã, a alfândega não aceitou o Euro 1 e o certificado de origem para obtenção de tarifa preferencial. Exigiram o REX. É possível ainda obter estas tarifas preferenciais com o Euro 1 mais o certificado de origem? Eu não sei se percebi bem a pergunta, mas aqui a questão é: o certificado Euro 1 está a ser substituído. E para o Vietnã é, sem dúvida, necessário estar registado no sistema REX e ter o código do REX, exatamente. Muito bem. Pronto, depois tenho aqui agora por último, e peço desculpa aos demais, mas se houverem questões, depois nós comprometemos a responder, mas vou lançar aqui uma última pergunta, também aqui para o Vietnã, que é como está o mercado das piscinas. Portanto, temos aqui o Patrício Silva, que refere, questiona como é que estará o mercado a este nível. Sérgio, talvez seja mais da sua área, não sei se tem algum input. Mercado das piscinas. Bem, estamos num país tropical, não é? Portanto, as piscinas são sempre uma componente arquitetónica que permita o usufruto dos seus habitantes. Claro que sim, as piscinas, não sei em que aspecto, se é dos ladrilhos da piscina, se é do equipamento das piscinas, se é da operação das piscinas, mas sim, o Vietnã, como um mercado tropical, as piscinas têm sempre oportunidade. Sim, exato, e o mercado imobiliário também sempre a florescer. Se aliarmos as piscinas nessa ótica. Pronto, muito bem. Eu daria por terminada aqui esta questão das perguntas e respostas, na medida em que já estamos aqui um bocadinho alongados na hora. Nós comprometemos a responder às pessoas que ficaram com as questões por ver respondidas. E nesse sentido, resta-me agradecer a todos os participantes, aos nossos oradores. Foi uma excelente sessão. E pronto, espero contar convosco em próximas iniciativas e desejo-vos um resto de boa tarde. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Muito obrigado. Todos. Bons negócios para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.